E aí, rapaziada, viver aqui na zona, segundo dia na cidade de Conceição. E não, eu tenho que mostrar essa vista aqui pra vocês, mano. Se liga nisso aqui. Pera. Olha essa vista, mano. Cara, olha que dia bonito, velho. Eu tô aqui, ó, preparando um sanduíche de grão de bico. Acabei de preparar um grãozinho de bico aqui, ó, pra fazer um sanduíche. Enquanto isso, eu vou trocando ideia com vocês. Deixa eu botar vocês aqui de novo. Ó. Tá aqui a câmera direitinho. Tá, mas o que eu quero falar hoje, mano? O que eu tenho pra falar hoje no vídeo? Sobre o story que eu postei essa semana. E teve uma galera aí perguntando se tá tudo bem, o que aconteceu. E eu quero falar sobre isso, mano. Que story foi esse que eu postei? Foi um story onde eu tava na UPA tomando medicação na veia. E o que aconteceu? Já vou explicar aqui o que aconteceu. Na terça-feira, entre a segunda e a terça, né? Eu fui de madrugada pra UPA. Eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito. Uma dor muito forte e doía para beber água. Se comia, doía mais. Doía para respirar, para se mexer, para falar. Para tudo. Doía para tudo. E eu tentei esperar passar, esperar um pouquinho para ver o que acontecia. Não passou, continuou incomodando muito. E aí de madrugada, na madrugada da segunda para terça, não teve jeito, eu tive que ir na UPA, ver o que estava acontecendo. E chegando lá, foi feito o eletro, né, para descartar qualquer suspeita em relação ao coração e tal. E o diagnóstico médico foi que estava tudo queimado aqui dentro, tudo queimado. E aí eu expliquei, né, pra médica, sim, estava tudo queimado porque foi constatado uma crise de refluxo gastroesofágico, assim, gastroesofágico, acho que é assim o nome. E aí eu falei, né, pra médica que eu tinha uma viagem para fazer naquele mesmo dia, né, eu tava na terça-feira de madrugada e de 8 horas da noite eu tinha uma viagem, 10 horas de viagem para fazer, para vir aqui para Conceição, para participar do 9º Festival de Música da Paraíba, e que eu iria cantar na sexta-feira, né? E ela disse que, basicamente o que ela disse é que não teria como, que não dava para eu viajar desse jeito, não dava para eu cantar, que não teria como. Cara, essa hora foi punk, quando ela falou isso, mano, eu só queria não estar ouvindo ela falar, tá ligado? Tipo, e aí eu falei, não, mas eu tenho que ir, não tem como. E aí o que foi feito foi o seguinte, ela foi ver, né, o que poderia fazer, e ela foi até por isso que eu tive que tomar a medicação na veia, porque seria a opção mais rápida para eu ter uma recuperação o mais rápida possível, né? E inclusive ela falou que prescreveu para mim uma medicação que ela disse que fazia tempo que ela não passava para ninguém, mas que era o único jeito de eu ter uma recuperação no tempo que eu precisava, né? Já que eu ia viajar no mesmo dia. E aí tomei essa injeção na veia e tal, postei essa história, o pessoal ficou perguntando o que estava acontecendo e tal. É isso, rapaziada, eu tive uma crise aí de refluxo gastroesofágico. E então, aí a pergunta que fica, então eu tenho essa doença, eu tenho uma doença de refluxo? Não dá para afirmar ainda, porque eu nunca fiz exames específicos para isso, né? Como o exame de pH-metria esofágica, acho que é esse o nome. Se eu estiver errando, me corrija aí. Tô raciocinando tudo ao mesmo tempo ainda, muita informação. E aí então eu não fiz nenhum exame específico para saber, né, a minha condição. Mas a única suspeita que tinha em relação a refluxo foi da minha otorrino. No comecinho do ano eu tive um problema na garganta e tal. Aí eu não procurei a minha otorrino nesse período que eu estava com a garganta ruim. Mas um pouco depois eu fui na minha otorrino, e aí ela pensando que podia ter sido uma virose, baixa imunidade, refluxo e tal, ela perguntou, né, se eu não teria refluxo. Eu disse que eu não sentia nenhum tipo de queimação, nem nada desse tipo. E aí ela perguntou se à noite acontecia de eu tossir mais, ter pigarro. E aí exatamente eu disse que realmente acontecia isso. E ela falou que o refluxo ele pode se manifestar também dessa maneira, dar esse tipo de sinal.
E aí ela fez algumas recomendações na minha dieta, né? Que eu venho seguindo já vai fazer 4 meses. Vai já fazer 4 meses que eu não tomo mais líquido nas refeições, não tomo mais refrigerante, parei de comer besteira, tipo biscoito de chocolate, salgadinho. E então eu fiz isso para testar e realmente deu uma melhora, diminuiu bastante tosse à noite, pigarro. Então ela realmente tinha razão na suspeita dela. Mas eu até agora, até então, não fiz nenhum exame específico e tal. E talvez agora, depois dessa crise pesada que eu tive, seja uma boa oportunidade agora para dar uma investigada melhor. Mas isso também não aconteceu do nada, não foi do nada eu comecei a sentir isso. Teve algo que desencadeou. Aí é que tá. Isso foi na segunda para terça, né? 2 dias atrás, 2 dias antes disso, dessa crise, eu tava de virote. Então eu tava sem dormir, né? Amanheci e aí eu tava com muita fome. Aí eu tomei o café da manhã, mas eu não ia dormir, eu não ia deitar, porque não é legal você deitar logo depois de uma refeição. Só que como eu tava muito cansado, eu acabei apagando, dormi. E aí quando eu acordei, eu tava sentindo muita vontade de vomitar. E aí eu não vomitei, mas fiquei mal o dia todo. Praticamente não comi ao longo do dia, porque eu tava com aquela ânsia de vômito, tava me sentindo mal. E aí no outro dia, ok, passou. Quando chegou a noite, a partir de umas 7 horas da noite, começou essa dor muito forte no peito. Nunca tinha sentido algo assim. E aí o resto eu acabei de contar aqui pra vocês, né? É o fato de que tava tudo queimado aqui dentro. E aí essa preocupação que ficou, né, que a médica disse que eu não ia ter como viajar, mas ela receitou algo mais forte para eu conseguir. E eu consegui fazer a viagem, eu vim, né, 10 horas de viagem, eu viajei de 8 da noite na terça-feira, cheguei 6 da manhã na quarta, e hoje é na quarta. Eu tô perdido no dia, eu acho que é isso, é isso mesmo. Hoje é quinta-feira e amanhã é a apresentação. E assim, sobre essa dúvida até dela, da minha recuperação, ontem teve o primeiro ensaio com a banda aqui do festival, então eu passei minha música, eu cantei e o ensaio foi muito bom, o meu desempenho também foi muito bom, eu consegui cantar, consegui respirar, e é uma música que a música que eu vou apresentar nesse festival, aqui é Paraíba, o nome da música, ela traz um desafio muito grande de respiração, porque são muitos versos longos, rápidos, que tem pouquíssimo tempo para respirar, e eu consegui cantar bem, consegui sentir que estava fluindo, e então o tratamento aí vem dando certo, né? São 15 dias de tratamento, então vem dando certo o tratamento, e é muito doido, né? Acontecer isso na semana do festival, mano. Mas já deu uma passada no som ontem, já deu para sentir que tá fluindo, né? Então eu continuo aqui deixando de pé a minha missão, vou levar o trap paraibano para o palco do Festival de Música da Paraíba, mano. Foi da hora pra caramba o ensaio, ver com a banda rolando, né? E é isso, eu acho que agora é manter, né, os cuidados. Eu venho sendo mais criterioso com a minha alimentação e agora eu também tenho que ajustar o meu sono, né, que isso atrapalha pra caramba também, né, meu otorrino já falou isso. E no resumo, rapaziada, eu fiz aqui um grão de bico para comer. Eu ia fazer um refogado de grão de bico, mas tava conversando com a minha irmã Flávia e a gente tava pesquisando e viu que era melhor suspender a ideia, porque não é bom para quando você tá com crise de refluxo. Cebola, alho, cominho, tomate, ou seja, não é bom tudo que é bom. Tudo que é bom não pode para quando você está tendo uma crise de refluxo. Então eu saí aqui, né, em Conceição, saí bem cedinho já para comprar umas coisas. O mercadinho aqui do lado, que fica bem pertinho, estava fechado, mas eu fui na feira ali, consegui encontrar, comprei coentro, comprei cará, comprei orégano, algumas coisas que, pelo que eu pesquisei aí, é de boas, que não ofende no momento de crise. Aí eu fiz um grão de bico aqui, não refogado, né, mas eu fiz um grão de bico com batatinha, vou comer uns sanduíches, e é isso, fazer um ranguinho aqui antes do almoço, aí mais pra frente eu faço o almoço, já tô adiantando as coisas, e no geral é isso, rapaziada. Mas diz aí, o que vocês estão achando desses vídeos aí, mano, esses vídeos sem corte, na tora, liga a câmera, fala até o final e desliga,
vocês pegando as pausas para pensar, para respirar, é porque, né, eu não estou em casa, então eu não estou com o meu computador, então, pô, editar vídeo no celular vai dar muito mais trabalho e também tempo, tá bem corrido as coisas aqui, eu tenho que organizar um monte de coisa, tenho que me concentrar, me preparar. Então, o que vocês estão achando desses vídeos aí? Diz aí e eu trago mais atualizações em breve. Valeu!